A vida começa depois do café com prosa online. Sinta-se servido para a nossa reflexão de hoje, dando continuidade. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler, da maravilhosa Felipa Perry. Nosso legado como pais, ainda no capítulo 1, hoje, página 33, preciosas reflexões, como falar com nós mesmos. E ela traz que as crianças fazem o que nós fazemos e não o que nós falamos. Então, se nós temos o hábito de cobrar, reclamar, repreender, há uma possibilidade enorme de nossos filhos fazerem e repetir esse comportamento de uma forma muito prejudicial. As crianças fazem o que fazemos e não o que falamos. Nossos exemplos arrastam. Ela traz aqui que uma das lembranças antigas era ver a mãe olhar no espelho e se encher de defeitos. Quando anos depois ela se depara exatamente diante da filha adolescente e ela a reclamar ali em frente ao espelho. E aquilo incomoda a filha e ela se toma na lembrança de que quando via a mãe reclamar, também se sentia totalmente incomodada. Ou seja, traz à tona padrões lá de trás e eles respingam novamente aqui na criação dos nossos filhos, nessa geração. Nossos padrões de personalidade e comportamento herdados costumam ficar aparentes na maneira como conversamos com nós mesmos. Em especial a nossa voz crítica. Então ela traz a lembrança da mãe se olhando no espelho, trazendo os defeitos. E anos depois, ela frente à filha, fazendo exatamente tal qual. Os padrões, a personalidade, o comportamento herdados. Como conversamos com nós mesmos? Como você tem trago à tona essa voz crítica, prejudicial? Vou trazer algumas palavras que ela cita e é muito comum de nós, adultos, trazermos essas repetições. Talvez você diga coisas como: é porque ninguém gosta de mim, não dá para confiar em ninguém, eu sou um caso perdido, nunca consigo ser bom o bastante, é melhor desistir logo de uma vez, eu não sei fazer nada direito, nunca vou perder peso e não presto para nada. Tenha cuidado com essa voz e com esse diálogo interior que é tão potente. Ele é um guia importante, um norte na sua vida. Impacta diretamente no seu servir, nas diferentes áreas, profissional, espiritual, sentimental, área familiar, na área financeira. Cuidado! Além de ensinarmos os filhos a fazer os julgamentos prejudiciais, essa voz interna negativa encontra maneira de trazer à tona, exacerbar as tristezas, derrubar as nossas possibilidades, a confiança, nos incutir um sentimento inadequado, generalizado a tudo e à realidade. Há um outro grande motivo para prestar atenção como falamos com nós mesmos. Ao que tudo indica, passamos nossas vozes internas para os nossos filhos, assim como os hábitos visíveis, a rotina. E se você quer que seus filhos tenham a capacidade de ser felizes, uma coisa que você pode atrapalhar muito nesse caminho da felicidade é desenvolver a autocrítica. Então aqui um alerta para os julgamentos, para essa voz interna, para essa autocrítica, porque nós somos a nossa criança mais o adulto que se forma o eu. A criança mais o nosso adulto que se forma o eu. Então, à luz de todas as abordagens que nós já conhecemos, é esse adulto e essa criança que vão conduzindo a nossa identidade. Ela traz um exemplo aqui. Elaine é mãe de 2 filhos e trabalha como assistente de uma galeria de arte. Ela tem consciência da sua voz interior negativa, porque a gente tende a trazer mais o negativo do que as qualidades e o positivo. Normalmente a questão é o fracasso, que eu não deveria tentar algo porque não vai dar certo, vou me sair mal, vou passar vergonha, então me convenço a não fazer as coisas. Depois me critico por não ser mais aventureira e não me esforçar. Digo a mim mesma que não insisto nas coisas, que sou superficial e não tenho nenhum interesse ou experiência real em nada. Só de falar
isso para você agora. Consigo ouvir a voz na minha cabeça dizendo: é isso mesmo, tudo isso é verdade. Ou seja, tudo aquilo que a gente vai criando como potência, isso vai se tornando como algo real, essa culpa, e nós vamos nos tornando vítimas dessa voz interior. Eu me sinto culpada quando me pergunto de quem é essa voz, de onde ela pode ter vindo, porque amo muito minha mãe. Eu sempre soube que ela me ama, sempre me senti amada, mas minha mãe se preocupa muito, nunca se valoriza, tem muita negatividade. Ela pega pesado em relação a si mesma, desde sempre. Nunca consegue aceitar um elogio. E se eu falo: nossa, que lasanha deliciosa, ela responde: sem sabor e tem queijo demais. Então, na vítima, a gente não consegue extrair, pegar na mão e ajudar. E nós temos culturalmente a dificuldade de receber os elogios. De alguma forma, ela passou adiante essa energia não tão boa para mim e para minhas irmãs. Ficamos remoendo fracassos e usamos para provar que não somos tão capazes. E que é melhor nem perder tempo tentando dizer o contrário. Ou seja, isso já ficou incutido ali, nessa voz, nesse interior, nesse eu latente. Uma vez tirei uma nota bem em francês e parecia o fim do mundo. Minha mãe tenta ser positiva, mas isso acaba sendo diminuído pelos comentários impensados. A voz interior negativa, os padrões. Na prova final do meu vestido de noiva, saí do provador e ela mordeu o lábio. Pareceu preocupada e disse: sim, no dia, com as flores e o véu, tudo vai ficar bom. Ou seja, ela deu uma negativa em relação àquele momento, aquela vestimenta. De forma inconsciente, ansiedades e inseguranças dela podem derrubar as pessoas ao seu redor. Então, cuidado. Hoje a alerta é como falar com nós mesmos. Cuidado. Orar e vigiar e orar essa voz crítica interior. Apesar de uma voz crítica interior torturante, Elaine diz que sua mãe também acertou em muitas coisas. Mas na maioria de nós parecia dar mais atenção àquela autocrítica excessiva e foi transmitindo. Quando você nota como fala com seus filhos, isso lhe dá uma escolha. As escolhas. Nós temos a possibilidade de escolher, dar um passo para trás. Como escutar essa voz e o que fazer com ela. E aí ela traz que Elaine aprendeu a lidar com essa voz. Não repetir mais esse padrão. Construir sua identidade, se autovalorizar. Estou decidida a não passar isso para meus filhos. Não quero que eles tenham medo do fracasso, na construção de identidade e que algo seja desanimador. Isso exige muita energia, baixa energia. Aprendeu que a melhor maneira é não dar bola para essa voz. Bom, você deu sua opinião, eu tenho o direito de fazer a minha. É dizer para essa voz interior que ela teve seu tempo, teve a sua história, mas agora não precisa repetir. Seguir confiante. Em vez de julgar o que produzo, aprendo a entender do que eu gosto e quais as partes não me agrada. Olhar os efeitos colaterais, seguir com confiança maior, em geral, as coisas da vida. Como falar com nós mesmos. Se organizarmos o que Elaine está fazendo em um processo, vai ficar assim. Primeiro, nós vamos reconhecer essa voz, ela está aqui. Segundo, a gente não vai dar bola nem discutir. Em vez disso, nós vamos tratar aquilo como uma presença indesejada. Vamos dar o lugar. Ouvir o que ela diz, sem dar razão. A voz crítica tem o direito de dar sua opinião. O que nós vamos fazer com ela é outra questão. Terceiro, vamos ampliar nossa zona de conforto. Fazer aquilo que a voz diz que você não vai conseguir fazer com autoconfiança. Experimente esse exercício. Traga como algo concreto. E quarto, saber dos riscos de passar sua voz crítica interior para seus filhos vai lhe dar um incentivo a mais para manter consciente a respeito dessa questão. Então, você saber que o risco que eu passar aquele padrão, aquela repetição, então eu posso olhar, validar, ver essa história, mas ela não precisa se repetir. Então, eu estar alerta para o risco que é
passar isso adiante. Hoje a gente tem grandes possibilidades dessa autoconsciência. Isso não precisa repetir. Pode ser diferente. E agora, para encerrarmos aqui como falar com nós mesmos, um exercício que ela propõe. Revele sua voz crítica interior. Mantenha um lápis e um caderno na mão e anote todos os pensamentos autocríticos que tiver ao longo do dia. Pare, serene, dê o momento certo e escreva, registre. Nós já sabemos que aquilo que fica gravado, registrado, tem uma potência grande de cura, um poder de libertação. Você registra, você decreta, você ancora e você pode se libertar. Você se recorda de ter ouvido outras pessoas articularem essas mesmas críticas em relação a si mesmo no passado? Ou só você e o seu sistema familiar que abarcou toda essa crítica? Anote. Pense em algo que queria fazer e nos passos que precisar dar para chegar lá. Então você anotou ali uma crítica, os pensamentos e o que você pode fazer como passo contrário àquela relação autocrítica. Agora, repare como fala sobre isso dentro da sua cabeça hoje, em 2026. Como essa escrita, como aquela lembrança e como você age mediante a essa situação. Você está falando algo para se refrear? Essa voz faz você se lembrar de outra pessoa? Como é isso? Se permita esse exercício. Revele sua voz crítica interior. Como falar com nós mesmos? Como você tem produzido os seus diálogos? Como tem sido olhar no espelho e se deparar com padrões, repetições, lealdades invisíveis, mas que estão latentes ainda hoje? Pense sobre, se dedique a esse momento, curta essa reflexão que é minha, que é sua, que é de todos nós. Que essa conexão possa chegar em cada coração, porque assim nós temos a possibilidade de fazer com que os nossos filhos fiquem gratos por hoje termos essas reflexões, conselhos, ordem da ajuda maravilhosa. Dia abençoado para nós, abraços fraternos. Vem aí o nosso Café com Prosa presencial, dia 23 de maio, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Se você sente o convite, me chame no direct. Vamos olhar e escancarar o que está oculto nessa alma, porque o processo é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Abraços fraternos, até o nosso próximo Café com Prosa Online.